Já estamos na quarta mensagem, portanto, o quarto culto sobre este tema. E hoje veremos vida cristã de verdade. Depois de compreendermos quem Jesus é e a obra que Ele fez por nós, como Cristo é e basta, como Cristo em nós é a esperança da glória, como nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hoje nós veremos a continuação, no domingo passado, que a vida cristã, a consciência da obra de Cristo em nós, nos chama, é um convite a vivermos agora, de acordo com esse chamado tão tremendo. Colossenses 3, versículos de 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Uma vida cristã de verdade. Você deseja viver? Deseja viver, como diz a palavra, na altura, dignos desse chamamento. Já percebemos que para a salvação ninguém pode ser digno, por isso Jesus é o único digno. E por meio dele nós podemos alcançar o céu, a vida eterna. Mas o chamado para vivermos aqui é algo tremendo. A vida cristã, a fé cristã de verdade, não é apenas uma convicção de mente, mas é um convite ao coração. É uma efusão no coração. Eu procurei uma palavra melhor, não consegui. Mas é assim, ó. Pensa numa champanhe quando está agitada. Obrigada. E aí é aberta, o que acontece? Tem que sair. Está efervescendo aí. Então a vida cristã não é apenas uma convicção mental, mas é algo, é o poder de Deus que vem habitar dentro de nós e nos compele, nos constrange e nos agita por dentro para vivermos agora de acordo com a vontade de Deus. Esse é o poder que foi colocado dentro de cada um de nós. Não é apenas um pensamento correto, mas é uma conduta correta. É a consequência. É uma resposta àquilo que nós recebemos, àquilo que Deus fez por nós. O Evangelho, queridos, não se trata do que Deus pede, mas do que Deus oferece. Não fala do que Deus exige do homem, mas daquilo que Deus dá ao homem. Que coisa tremenda. O Evangelho não fala do que Deus exige do homem, mas daquilo que Deus dá ao homem. Deus nos amou tanto que deu quem? O seu Filho. O Evangelho é a oferta preciosa de Deus do seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas Ele morreu, ressuscitou, está vivo, e aquele que crê nele, morre com Ele, é sepultado com Ele, ressuscita com Ele, está sentado com Ele nas regiões celestiais. Quando nós reconhecemos, quanto mais nós reconhecemos o que Jesus fez por nós, tanto mais fácil se torna este processo de santificação. Diga, santificação. O capítulo 3 está falando disso. É o terceiro aspecto da salvação. Nós somos justificados por Cristo, por aquilo que Ele fez. Nós somos regenerados, recebemos uma vida nova. E então nós somos santificados. Esse processo de santificação é o processo de nos assemelharmos a Jesus. A salvação, crendo em Jesus Cristo para a vida eterna e o perdão dos pecados, não é o ponto final, é o início. Então,
nós entramos nesse processo de santificação, para nos tornarmos a cada dia mais semelhantes a Ele. E quando nós compreendemos isso, não há outra resposta senão nos entregarmos. Os discípulos, quando entenderam isso, e Jesus disse, olha, vocês querem me deixar também? O que eles responderam? A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É uma resposta. O salmista, quando meditava sobre a grandeza de Deus, ele respondeu, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não há algo que eu possa ansiar mais, que eu possa desejar mais do que a tua presença, do que o teu poder habitando em mim, do que a tua força em mim, do que a tua paz em mim, do que a tua companhia, seja tudo em mim. É a resposta. Essa vida cristã de verdade é uma constante resposta. A santificação é um chamado direto ao coração, mas vai atingir a nossa mente, vai transformar a nossa mente e vai resultar nas nossas ações. Mas a santificação é um convite ao nosso coração. É de dentro para fora. Esse processo, essa conformidade com a imagem de Jesus. Essa força interna, esse poder de Deus, que vem do entendimento do que Ele fez por nós, de quem somos nele. Tito capítulo 2, versículo 14, é um versículo que eu gosto muito, e diz assim, que Ele se entregou a nós, a fim de nos remir, de nos salvar, de nos purificar de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Pensa numa propriedade bem linda. E aí a gente espia lá dentro, é tão bonito, dá vontade de ir, mas daí tem uma placa, propriedade particular, exclusiva. E o que a gente faz? Dá uma olhadinha, se contenta em olhar e passa. Por quê? Propriedade particular. Jesus nos salvou, nos remiu de toda a maldade, toda a impureza e nos preparou como seu povo, de propriedade exclusiva, para a prática de boas obras. Esses textos vão ordenar o que vem antes e o que vem depois. A salvação vem antes, a santificação vem como resposta à salvação, como resultado daquilo que Ele fez. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que das trevas nos chamou à sua maravilhosa luz. Nós temos um chamamento. Deus nos convoca, é um chamado ao nosso coração. Quando fomos salvos, nos despimos do velho homem. Se você está com o capítulo 3 aberto, eu aconselho que você fique. No versículo 9, que vocês viram na semana passada, começa dizendo, não mintais uns aos outros, e aí é o que eu quero destacar agora. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando nós recebemos o perdão, é como se nós tivéssemos tirado a roupa. Nós tiramos as vestes do velho homem com todas as suas práticas. E agora nos revestimos do novo homem. Quem é esse novo homem? É Jesus. E Jesus em nós vai nos transformando. Nós vamos sendo renovados pelo conhecimento até nos conformarmos com a sua imagem. Diga, meu alvo é ser semelhante a Jesus. Você vai pensar, eu nunca vou ser como Ele. Verdade. Ele é digno, Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele é puro, Ele é santo. Mas Ele nos faz esse convite. E Ele coloca em nós o seu poder para nos assemelharmos a Ele a cada dia. Isso é um chamado tão maravilhoso. Esse capítulo 3 é cheio de palavrinhas como, portanto, sendo assim, depois disso. Quer dizer, é uma continuação. E essas expressões estão aí para deixar a ordem clara. Primeiro a salvação, depois a santificação. E quando nós somos salvos, a salvação veio, fomos perdoados, morremos em Cristo, já ressuscitamos com Ele. E ser cristão não é simplesmente aceitar essa porção de crenças corretas, mas é, sobretudo, um relacionamento correto com Deus e com o próximo.
Vida cristã de verdade. É um convite a um relacionamento. Não é um convite à prática de leis ou de mandamentos em forma de ordenanças, mas é um chamado a nós vivermos para Ele, a nos relacionarmos com Ele. Versículo 12, então, vamos analisar. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Já que vocês foram amados, já que foram escolhidos por Deus, revistam-se. E antes de entrar do que é que nós devemos nos revestir, vamos pensar um pouquinho nesta palavra revestir. Talvez, possivelmente, a aplicação desse termo de vestes, nesse contexto, queira mencionar algo sobre aparência. Porque, dando um exemplo muito simples, na antiguidade, todo mundo conhecia um rei quando ele andava por aí, porque as suas vestes o distinguiam claramente. Também se conhecia um escravo, porque as suas vestes o distinguiam claramente. Também nós conhecemos, quando nós vemos um médico, por exemplo, a gente pelo menos desconfia que seja, né? Porque as vestes lá no hospital são características. Quando nós vemos um executivo, um advogado, nós mais ou menos vemos, porque existe uma veste peculiar. O homem trabalhador comum tem uma veste peculiar. Uma mulher comum da cidade tem uma veste peculiar. De alguma maneira, a aplicação já se despiram do velho homem e agora vistam-se ou revistam-se. Uma aplicação que o texto quer dar é assim, sejam tão parecidos comigo, que quando as pessoas olharem para vocês, vão logo perceber que vocês são povo amado, povo escolhido. Mas que vestes é que está falando? Como nós seremos conhecidos? E então entra aqui nos pontos. Revestivos de profunda compaixão. Não é algo, ainda que seja uma aparência, não é a aparência da nossa veste exterior deste corpo, mas é aqui de uma profunda compaixão. Vamos ver o que significaria isso. Esses versículos aqui vão ser divididos em 4 blocos. Do 12 até o 14 vai falar do nosso relacionamento, a veste do novo homem nos relacionamentos. Como seremos conhecidos ou revestidos deste novo homem nos relacionamentos. Versículo 15 vai falar a veste do novo homem no nosso coração, a paz e a gratidão. Versículo 16 vai falar o meio que nós conseguimos nos vestir desse novo homem. É pela palavra de Deus. E o versículo 17 vai falar da motivação de tudo. O que é que deve nos mover desde o início? O que é que deve mover a nossa vida cristã de verdade? Ele. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Mas analisando um pouquinho do que é profunda compaixão. Compaixão também é misericórdia. Ser misericordioso é lançar o nosso coração na miséria dos outros. Quando alguém está sofrendo, nosso coração se inclina para o sofrimento. Então, ser misericordioso é lançar o coração na miséria dos outros. É uma genuína simpatia pela necessidade dos outros. A maioria dos milagres relatados nos evangelhos e que Jesus fez, um pouquinho antes de acontecer o milagre, se você prestar atenção, vai estar escrito assim: e Jesus moveu-se de íntima compaixão. A compaixão é uma atitude, é um sentimento que nos leva a uma ação. Não é dó, não é só piedade. Ai, que dó, está sofrendo tanto e passa. Não, é algo que o nosso coração se prende e vai ao encontro da necessidade do outro. Então, revestir-nos de profunda compaixão. Jesus é compassivo. Jesus é misericordioso. Não tem ninguém que ganha de Deus nisso. E como Ele é, também nós agora precisamos aprender a ser. Queridos, nós vivemos uma vida inteira aprendendo o contrário da compaixão. Vocês concordam com isso?
A vida inteira nós somos criados para julgar, para querer que se lasque, para querer que... E aí, talvez, na tua mente, dizendo, tem gente que precisa se lascar mesmo, né? E aí, a gente diz, ai, meu Deus, deixa eu olhar um pouquinho no espelho, porque talvez tenham outros que falem isso de nós. Uns com umas coisas, outros com outras. E assim, há coisas que são gritantes e estão expostas para todo mundo ver. Há coisas tão mais pequenas aos nossos olhos. No entanto, todos nós somos dignos de misericórdia. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia. Ser misericordioso é nos assemelharmos a Jesus. Aquele samaritano que atendeu aquele que estava caído no caminho, teve misericórdia dele. É assim, é um coração que se lança a uma atitude. Quanto mais comunhão nós temos com Jesus, tanto mais será a nossa compaixão. Eu tenho uma outra tradução que diz entranhados afetos de misericórdia. É como se fosse algo assim tão profundo. É lá do fundo, entranhados afetos de misericórdia. Assim é o coração de Jesus. Mas além de profunda compaixão, tem aqui bondade. A bondade toma a iniciativa de responder generosamente à necessidade dos outros. A bondade toma a iniciativa de responder com generosidade, generosamente à necessidade dos outros. Isso é ser bom, isto é ser bom. Isso é ser bondoso. É responder à necessidade do outro generosamente, dando mais. Há muitos anos atrás, eu tinha uma colega que estudava piano comigo, e eu lembro que eu era recém-convertida, e ela convertida há muito tempo. E ela disse uma frase que toda a vida me marcou, eu já repeti aqui várias vezes. Ela falou uma frase, compartilhou, que estava lendo um livro, e que o livro, a síntese do livro era assim: você quer saber como você está com Deus? Pergunte às pessoas da sua casa. É chocante, mas é verdade. É chocante, mas é verdade. A bondade diz respeito aos relacionamentos. E em casa, como nós refletimos, como nós nos portamos em todos os relacionamentos, respondendo com generosidade às necessidades do outro. Deus é bom quando? O tempo todo. E agora, revestir-se do novo homem é se tornar semelhante a ele. Sermos bondosos. Termos um coração generoso. Alguns podem dizer, mas ser bondoso é o mesmo que ser bobo. É ser passado para trás o tempo todo. Nos dias de hoje, ser bondoso não é uma boa coisa. A pessoa vai ser deixada de lado. Nos dias de hoje é assim e nos dias de ontem também era assim. Sempre foi assim. Ser bondoso sempre foi olhado não como uma virtude, como tantas outras virtudes aqui do novo homem. Tem bobo, gente, que é bobo mesmo. Basta ler Provérbios, que está cheio de versículos que fala muita coisa sobre o bobo. Só que lá não fala bobo, né? Hoje é a nossa tradução aqui, nosso vocabulário, né? Mas lá é o tolo, é o insensato, é o nécio. Presta atenção nos provérbios, como tem gente tola mesmo. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Provérbios 18, o tolo não tem prazer no entendimento, só em externar aquilo que ele está sentindo. Está sempre falando, conta tudo, fala tudo, escreve tudo. Fala tudo, não para, não ouve, não está pronto para ouvir, só quer falar. E assim, N versículos lá sobre a tolice. Se revestir de bondade não é ser tolo. Se revestir de bondade tem a ver com ser semelhante a Jesus. E tem a ver com o próximo, a próxima característica, a próxima virtude que nós devemos nos revestir. Compaixão, bondade e humildade. Humildade, então, na antiguidade, humildade era sinal de fraqueza. É sinal de querer ser tapete dos outros. Nunca a humildade foi encarada como uma virtude. Muito semelhante à bondade, parece que é pedir para você pagar a conta. Pedir para você realmente ser deixado de lado. No entanto,
A humildade é um terreno onde todos os outros frutos do Espírito se desenvolvem. Sem humildade, nós não conseguimos amar. Sem humildade, não conseguimos perdoar. Sem humildade, não conseguimos nem nos alegrar. Todos os outros frutos do Espírito. Sem humildade, não conseguimos ter paz. É o fruto, é o terreno onde todos os outros frutos estão. Aquele que se humilha será exaltado. Lembra que vida cristã de verdade é um processo de santificação para nos tornar semelhantes a Jesus. E o que Filipenses diz de Jesus? Embora sendo Deus, não considerou que devia se orgulhar disso, mas Ele mesmo se esvaziou e veio a esta terra como homem, na condição de homem, de servo, e se fez servo, escravo, até morrer e morte de cruz. Pensa um pouquinho quando as pessoas olhavam para Jesus e Jesus dizia que ele era um Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus. O que as pessoas diziam dele? Até no último momento, onde devia ser preso, quando ele estava lá para ser preso. O que aquilo? Uma completa derrota, parecia uma completa derrota, mas ele estava trilhando o caminho da humildade e então foi exaltado soberanamente, tendo um nome acima de todo nome. Aquele que se humilha será exaltado. Nós vamos ver no final aqui que esse é um caminho, queridos, de grande alegria. Quando nós encarnamos em nós as virtudes do Espírito Santo, as virtudes de Deus em nós. Uma pessoa humilde está pronta para reconhecer o valor dos outros. Humildade é ter uma visão equilibrada de si mesmo. Romanos 12 diz isso. Tende uma visão equilibrada de vocês. Cada um tenha uma visão equilibrada sobre si mesmo. Não é nem se achar mais do que convém, nem se achar menos. É ver-se como Deus nos vê. E como Deus nos vê? Deus nos ama. Então não podemos nos considerar nada. Não podemos nos considerar muito. Cada um tem uma visão equilibrada de acordo com a fé que recebeu. Uma pessoa humilde reconhece as virtudes dos outros e está pronta para reconhecer também as suas fraquezas. Uma pessoa humilde não tem dificuldade de dizer, quando diz assim, ai, não faça assim, na hora de dizer, sabe que é verdade? Me perdoa, eu não deveria mesmo fazer assim. Esse caminho parece tão difícil, gente, quando a gente começa a praticar. Parece que a gente vai morrer. E a humildade, de certa maneira, é uma morte mesmo. É uma morte do eu. Porque a humildade é o antídoto do egoísmo, do orgulho que mina totalmente os relacionamentos. Quando eu comecei a exercitar isso na minha vida, estou exercitando até hoje, tá? E penso que ainda até Jesus voltar ou eu ser levado para o céu, estarei exercitando. Mas era tão difícil de reconhecer alguma coisa que eu tivesse falado ou estivesse fazendo e de repente dizer, ai, não devia mesmo ter feito isso. Você tem razão. Ou alguém vir falar alguma coisa e a gente não se justificar. Ah, mas também e você? Olha, você viu o que você fez? E simplesmente olhar e aceitar, é verdade, eu não deveria ter feito. Quanto ao outro, deixa o outro. É uma libertação, as virtudes de nós nos assemelharmos a Jesus e vivermos uma vida cristã de verdade. É maravilhoso isso. Suportem-se. Aqui vai falar da mansidão, depois de humildade, mansidão e paciência. A mansidão parecida com a humildade é diferente do que muitos pensam. Não é fraqueza, mas poder sob controle. Eu gosto muito dessa expressão que a mansidão é a força, o poder sob controle. É a disposição de ceder os direitos, de deixar passar. Não precisar prevalecer em tudo. Está pronto para sofrer o dano ao invés de causá-lo. Só alguém manso é forte. Vou dar uns exemplos aqui. Provérbios diz assim, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E estava falando do valor do guerreiro, daquele que conquista uma cidade, e fala que a maior força do guerreiro não está na sua coragem, mas assim, em conter, em conquistar, em controlar o seu espírito, em ter um domínio próprio.
E eu gosto muito da história de um general americano, Eisenhower. Ele foi o general 5 estrelas, que foi o comandante supremo das forças da terra, do ar e do mar. Portanto, exército, marinha e aeronáutica. Foi o comandante supremo de todos os exércitos da coalizão que venceu a Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial. E nunca um governante recebeu tanto poder junto como este. Um governante da terra, pelos muitos anos aqui da nossa era, nunca havia recebido tanto poder. No entanto, quando ele foi escolhido para esse cargo, o que realmente foi levado em conta foi o seu controle diante das ameaças que haveria de receber, das pressões, das críticas, das dificuldades, dos puxar de tapete, quando uma pessoa está em tamanha posição de autoridade. É muito bonita a história dele. E a história de como ele conduziu, pela graça de Deus em tudo, esse exército à vitória. E destruiu, portanto, as forças nazistas que estavam tentando conquistar aí o mundo. Esse homem é tido por um homem muito forte. Sem sombra de dúvida, ele não é um fraco. Mas o que o fez tão forte? Força sob controle. O maior poder que o homem tinha sobre todos os exércitos, mas usando isso absolutamente para cumprir uma missão. Força sob controle. Essa palavra também é utilizada muitas vezes para expressar 3 coisas muito diferentes aqui: o vento, o remédio e o cavalo. O vento pode se transformar numa tempestade, certo? O remédio, se for dado em excesso, pode matar. E o cavalo que não é domado, não para, ele foge. No entanto, no momento, esse poder, tanto do vento, quanto do remédio, quanto do cavalo, pode estar sob controle. De maneira que o vento pode abrandar o calor, o remédio pode curar e o cavalo pode servir. Força sob controle. Você precisa de mansidão? É tão tremendo que quando nós somos cheios de mansidão, nós não precisamos perder a estribeira. Quantas vezes a gente perde a estribeira? E nós precisamos dizer: Senhor, eu quero me vestir da mansidão. Eu não preciso demonstrar a minha força com atitudes perdendo a compostura. Eu posso viver sendo parecido contigo. Paciência ou longanimidade. Nossa atitude com as pessoas. Capacidade de perdoar em vez de revidar. Atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Decisão de acolher em vez de escorraçar o outro. Paciência é um ânimo longo para com as pessoas. É pagar o mal com o bem, exatamente o oposto da vingança. É uma qualidade de mente e de coração que faz com que sejamos capazes de suportar as pessoas. De tal maneira, queridos, que as atitudes delas não têm poder de alterar aquilo que nós queremos viver. A insensatez do outro, a tolice do outro, a grossura do outro, não pode nos forçar a responder na mesma moeda. Não pode nos forçar. Nós podemos ser pacientes. A aspereza, a grosseria do outro não vai fazer com que percamos a nossa paciência. A insensatez não vai fazer com que a gente responda na mesma moeda. Então, podemos ser mansos e pacientes. O versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros. Essa questão de suportar é dar suporte, é amparar, é aguentar o peso junto. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tem uma historinha que se conta de uma menina chinesa. Ela era pequena, ela era apenas uma criança, mas ela estava carregando o seu irmãozinho de 2 anos. E alguém viu aquela cena e, ao ver ela arqueada pelo peso do irmão, disse assim: não é muito peso para você? Ela disse: não, não é pesado, é o meu irmão.
Achei tão interessante e profundo. O que torna pesado? Suportar uns aos outros, dar suporte aqui. Assim, revistam-se de tudo isso e suportem uns aos outros. Essa garota suportou a debilidade do seu irmão. Ele era bem mais novo do que ela. Suportou a infantilidade do irmão. Ele não tinha condições ainda. Ele não tinha capacidade física ainda. E as crianças tendem, nós já somos egoístas, imagina as crianças, elas andam um pouquinho, elas já pedem colo, elas não têm capacidade ainda para dizer para o outro também é pesado. Não, ela suportou, é meu irmão, não é pesado. O que significa suportar uns aos outros? Quantas vezes nós nos deparamos com infantilidade dos nossos irmãos na fé? Quantas vezes nós somos infantis? Quantas vezes nós somos fracos com os outros? Suportem. Vamos aguentar o peso juntos. Não vamos levar em conta a atitude do outro. Nós podemos suportar. E aí diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem as queixas uns dos outros e perdoem como o Senhor perdoou. Queridos, a base de nós perdoarmos é entender que fomos perdoados. Por isso que diz aqui, perdoem as queixas uns dos outros. E aí logo diz assim, perdoem como o Senhor perdoou. Como o Senhor nos perdoou? Assim, está perdoado. Mas se você fizer de novo, olha o que vai acontecer. O Senhor nos perdoou. O Senhor mesmo lançou no mar do esquecimento. Perdoar uns aos outros. Parece o contrário, gente. Esse discurso aqui é para ser legal. Mas acontece que é bem mais fácil falar do que viver. Mas eu quero incentivar você a acolher com mansidão a palavra, porque é vida cristã de verdade. É uma boa notícia. É uma vida de liberdade, quando nós conseguimos amar, perdoar. E aqui diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. É o elo perfeito. É o cinto que liga tudo. É o elo que une todas essas virtudes. Sejam cheios de amor. Qualquer uma dessas virtudes nós achamos abundantemente no nosso Senhor. E vida cristã de verdade é um processo de santificação pelo qual vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. A nossa atitude, quando você se desagrada de alguma coisa, logo pensa, como está a minha atitude? Parecida com Jesus? Não, esse sentimento não é parecido com o Senhor, então deixa para lá. Que liberdade poder perdoar, que liberdade poder amar. E segundo aspecto aqui já, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Aqui a veste do novo homem no nosso coração. Até agora foi a nossa aparência externa. Tudo isso, as pessoas nos conhecendo pelo amor, humildade, compaixão, perdão, mansidão, paciência. Aí, vamos dizer assim, Jesus está dizendo, olha, quando eles enxergarem isso, eles vão enxergar que vocês pertencem a mim, que vocês são da minha família, meu povo. Agora, no coração, a paz é o juiz. A paz vai ser aquela que vai apitar no nosso coração se nós estamos bem ou se nós cometemos alguma falta. Nos nossos relacionamentos, veja que aqui está dentro desse assunto de relacionamentos, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. É uma contrariedade dizer que nós estamos em paz com Deus e viver em guerra com os irmãos. Não bate. Não bate. Romanos capítulo 5 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. O que é essa paz que Jesus veio fazer com Deus? Nós estávamos em inimizade, separado. Então aqui é a paz da reconciliação. Nós precisamos estar reconciliados e a paz sendo o árbitro no meio dos relacionamentos. Nós somos chamados a viver em paz como corpo. E como corpo, cada um aqui é uma parte. Nós somos membros uns dos outros. É a paz de quando você vai orar, e você pode orar por qualquer pessoa, sem constrangimento. Essa pessoa aqui não vou orar. Essa aqui não quero saber de orar. Cadê a paz? É paz de reconciliação, não é paz de... dormi o dia inteiro, eu estou em paz. Não, não é essa paz. É a paz de reconciliação. É aquela história, fizemos as pazes.
Quando a gente faz as pazes, é porque a gente estava numa situação de desavença, de guerra, de contrariedade. Ah, está tudo bem, a gente já fez as pazes. A gente deu uma brigadinha, mas já fizemos as pazes. É essa paz que deve ser o árbitro. De maneira que você pode enxergar qualquer pessoa e você se sinta em paz. E você pode ouvir o nome de qualquer pessoa e continuar vivendo em paz. E você pode pensar em desejar o bem para qualquer pessoa e você continua em paz. E você vai orar e pode orar por todas as pessoas e você está em paz. E não podemos orar. Não posso para aquela lá nem pensar. Não, não é isso. A paz vai ser o árbitro. Quando você sente alguma coisa, já diz assim, essa paz aí é o juiz. O juiz está apitando. A paz vai ser o árbitro. Não podemos confundir, queridos, com a falsa paz. A paz que diz assim, olha, eu agora fiquei em paz. Eu estava com uma coisa entalada aqui. Agora eu falei tudo o que eu queria. Agora eu estou em paz. Essa é falsa paz. Diz assim, o sujeito teve o que mereceu. Até que enfim agora eu posso descansar em paz. Não, essa é uma falsa paz. Sabe o que ela se assemelha? Um bolo de veneno coberto com chocolate. Você só está experimentando o docinho do chocolate. Quando acontece alguma coisa, quando você fala, quando você diz umas boas, que você diz assim, não, agora eu estou bem. Não, é só o docinho do chocolate. Daqui a pouco vai começar a fazer efeito o verdadeiro bolo que estava aí. Então, a paz deve ser o árbitro. E a gratidão, queridos, a gratidão de pensarmos que nós também somos da família. E que se Deus tratasse o outro do jeito que nós queremos muitas vezes que Deus trate, nós estaríamos na lista. Aquele lá, Senhor, ensina umas boas para ele. Senhor, aquele lá devia fazer isso. E aí os outros estão pedindo a Deus também por nós, né? Que muitas vezes somos. Ainda bem que Deus não risca os outros, porque senão ele riscaria a nós também. A paz seja o árbitro. E quando diz aqui, seja agradecidos, é agradecido assim. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Então eu sou agradecida e posso estar em paz com todo mundo, sabendo que ninguém é melhor do que ninguém. O meio, queridos, como podemos viver aqui, como podemos nos revestir deste novo homem, o meio para isso é a palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Habite, a palavra deve morar no nosso coração, devemos estar cheios da palavra. Pedro diz assim, olha, se alguém fale segundo os oráculos de Deus. A palavra ter entrado de tal maneira que quando nós pensarmos em responder sobre qualquer assunto, o que nos vem à mente é o conselho de Deus. É a vontade de Deus, que a nossa opinião seja a opinião de Deus. Cheios, habite a palavra. Deus falou para Josué, olha Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei, e assim você vai fazer prosperar o teu caminho. Os reis de Israel deveriam ter uma cópia da lei e deveriam ler todos os dias a cópia da lei para poder ser sábios e julgar corretamente. Todos os dias nos alimentar da palavra. Habite ricamente a palavra e assim nós podemos nos aconselhar, nos exortar mutuamente. Aqui diz assim, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu acho tão tremendo, os salmos falam de atitudes comuns do dia a dia, mas que o salmista elevava o seu coração a Deus. Quantos salmos começam dizendo que ele estava num charco de lodo, que ele estava no fundo do poço, que as forças tinham ido, que, Senhor, já minha alma está cansada de tanto chorar, e os meus inimigos são tantos, Senhor, as forças estão indo da minha vida. Começa sempre nessa situação, mas termina olhando e confiando em Deus, exaltando. Se a palavra de Deus habita em nós, se nós conhecemos a palavra no dia a dia, nós poderemos vencer cada dificuldade, lembrando de histórias, de coisas que Deus realizou e assim poder confiar. O Salmo número 40 diz assim, o Senhor me tirou de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Habite ricamente a palavra.
cantando, salmodiando a Deus com hinos e cânticos espirituais. O que é Deus me colocou no novo cântico? Pensa lá, o sujeito estava... Será que ele estava num atoleiro de lama mesmo? Não, a situação do dia a dia, às vezes a gente se sente no fundo do poço. Então clama ao Senhor, Ele nos tira, nos coloca sobre uma rocha. Quem é a rocha? Jesus, quer dizer, num lugar seguro. E coloca em nossos lábios um novo cântico. Não é que a gente começa a cantar naquela hora, mas um novo cântico é uma nova motivação, é um novo ânimo, é um novo ímpeto, é uma nova maneira de interpretar os fatos da vida, é olhar todas as circunstâncias com a esperança, é ter olhos no futuro, é saber que Deus é por nós, é saber que Ele está conosco. Em todo tempo é um novo cântico. Quem estava lá num charco de lodo não enxergava nada, só enxergava o poço. Mas um novo cântico aponta para o futuro, um cântico de esperança. E por fim, a motivação em tudo. A motivação de tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando alguém representa uma nação, uma firma, uma empresa, uma autoridade, ela está naquele lugar em nome de alguém. E ela não pode falar aquilo que ela quer falar, mas aquilo para o qual ela foi designada, está representando. Vida cristã de verdade é saber que nós estamos nessa terra, mas não somos daqui. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Devemos viver representando a Ele. Tudo deve ser feito em nome dEle, seja em palavra, seja em ação. Queridos, vocês estão entendendo que a proposta do Evangelho não tem nada a ver com culto na igreja? Nada a ver não, porque o culto na igreja faz parte. Mas isso aqui não é um ponto de chegada. Isso aqui é só um momento da gente tomar um café, uma jantinha e ter forças para ser cristão. Vamos sair para ser cristãos. Nós somos cristãos o tempo todo. Vida cristã de verdade é uma vida integral. Motivação em tudo. Ele, porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Ele é o início de tudo, por meio dEle recebemos a salvação, o perdão dos pecados, a vida nova e a vida eterna. Sendo assim, vivemos, enquanto estamos aqui, vivemos cada dia nessa terra, nos revestindo do novo homem que está sendo edificado à semelhança dEle, o modo de viver aqui. Começou com Ele, continua com Ele. E por fim, queridos, no futuro estaremos para sempre com Ele. Vamos terminar lendo o versículo 4. Foi da semana passada. Mas diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor.